Presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Sadi Noel, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Elege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Durante toda a minha vida de parlamentar, eu sempre estive atento a tudo, aquilo que diria respeito às nossas ações, ou às ações da nossa função. Pois bem, eu me lembro, eu sempre tratei o nosso mandato de forma prioritária três políticas: a política urbana, a política da educação e a política da cultura. Na política urbana, é claro que automaticamente nos adentrávamos nessa questão importantíssima na vida das cidades, que é exatamente a questão dos transportes. Bom, durante todo o meu tempo voltado para as intervenções realizadas, no sentido de mostrar o que estava incorreto na condução da política urbana colocada em prática, e na época, por exemplo, o prefeito César Maia, então as críticas eram feitas com fundamentação, propriedade, baseada em fatos concretos, dados coletados no dia a dia da vida dos usuários. E o alcaide, na época, César Maia, ouvidos de mercador. Então, não tomava nenhuma providência e, muito pelo contrário, vez por outra, não perdia a oportunidade de fazer crítica à forma como a gente estava criticando isso. Agora, eu estou vendo o nobre deputado aqui, foi secretário de Transportes do município. E foi secretário de Transporte do Estado. Então, todas as críticas que eu sempre fiz, inclusive com a promoção de minha autoria de uma instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, exatamente para verificar a situação do sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, é complicado, não houve resposta de parte da Secretaria no apoiamento, no reconhecimento daquilo que eu sempre falei e que eu sempre falava, que tivesse o mínimo de acolhida por parte do Executivo. De maneira que eu cheguei à seguinte conclusão: prefeito da cidade do Rio de Janeiro, melhor que possa existir é ele como vereador. Secretário de Transporte da cidade do Rio de Janeiro, melhor do que deputado do Estado do Rio de Janeiro. De maneira que as críticas que ele faz aqui, que ele fez agora, o nobre deputado Osório fez, essas críticas eu fui sempre eiro e veizeiro em fazê-las, e sempre com muita propriedade, muita fundamentação, mostrando realmente a realidade dos fatos, mostrando, inclusive, o resultado daquilo que a gente colhia como informação nas ruas dos usuários. E eu sempre dizia, como eu sempre falo, a política urbana na cidade do Rio de Janeiro, ela é ditada exatamente pelas empreiteiras, pelos empreendedores imobiliários, pelo setor imobiliário. A política de transporte da cidade do Rio de Janeiro, ela é ditada única e exclusivamente pela FETransport, que é a Federação dos Sindicatos de Empresários de Ônibus. É isso aí. Esse negócio da fiscalização, a responsabilidade da fiscalização é do Executivo Municipal. Quer dizer, se tem alguma coisa de errado, é porque não está existindo fiscalização, ou seja, uma ausência total, exatamente, do poder público naquilo que é uma obrigação sua. Bom, mas de qualquer maneira, fica esse registro aqui, porque o que eu quero falar mesmo é sobre a vinda do governador ontem aqui nesta casa. Não é? Eu acho que
uma pessoa que mostrou, aliás, todo mundo quando se referia a ele, ao fazer alguma indagação, de forma respeitosa, falando sobre a competência, a experiência, quer dizer, o político hábil que ele é. Né? E realmente isso é verdade, não vamos de forma alguma dizer o contrário, né? Nem reconhecer também o contrário. Veja bem, ele chegou aqui e o objetivo da vinda era passar para nós, deputados e deputadas desta casa, o que estava se pretendendo ou se fazendo no sentido de superação da crise existente nesse estado do Rio de Janeiro. A crise é de conhecimento de todos, a crise, eu sempre falo, no Brasil, e o rebatimento dela no estado do Rio de Janeiro deve ser provavelmente o pior rebatimento de todos os outros estados deste país. Né? Aqui as consequências, elas são as mais danosas, as mais desastrosas possíveis. Né? Mas aí, é claro, o governador, com a sua extrema habilidade, o que ele fez foi o seguinte: olha, eu estou aqui e o que eu quero mesmo é receber sugestões. Então a reunião terminou sendo um grande brainstorm, porque aí todos os deputados começaram a apresentar sugestões daquilo, quer dizer, nós queríamos exatamente, era o contrário. Inclusive se falou, não, mas tem que haver fiscalização disso, daquilo. Não cabe ao Assembleia Legislativa fiscalizar. Não era isso que estava querendo se falar. Estava querendo dizer que deveria existir instrumentos de fiscalização por parte do Estado para, inclusive, enfrentar de forma melhor e talvez com mais capacidade, com mais competência, os problemas existentes. Né? Ou seja, deu uma volta por cima, deu um banho de elegância, um banho de experiência, um banho de habilidade, saiu daqui. O que foi apresentado hoje via mídia é que as concessões, mas não, a história não é bem assim, serão suspensas. O ano passado, por exemplo, eu apresentei uma emenda quando se discutia aqui mudanças do ICMS, exatamente suspendendo as isenções fiscais no ano de 2016 e, por unanimidade, foi rejeitado. Quer dizer, por maioria absoluta, foi rejeitado. Então, hoje está na ordem do dia também, está falado aí, vamos ver o que vai acontecer. Vai ter o meu voto favorável, é claro, eu quero ver isto daí. Não é? A questão da Previdência, isso aí até me deixa, de certa forma, preocupado, porque disse que não se discutirá o projeto, a mensagem que está aqui, tratando exatamente da questão do Rio Previdência, não será discutido enquanto não for pago os salários dos servidores do Estado. Ora, significa que quando for pago os servidores do Estado, então aquilo dali vai retornar provavelmente da mesma maneira, sem nenhuma alteração, sem nenhuma modificação, ou seja, o conteúdo da mensagem é mais ou menos a antecipação daquilo que o governo federal está pretendendo ao mexer com a Previdência na proposta dele de ajuste fiscal. Então, o motivo que a gente realmente deva ter preocupação em relação a isso. Quer dizer, o que deva acontecer e, de fato, poucas pessoas falaram a respeito disto, é que tem que se fazer uma mudança radical, não é? Na modelagem da administração do Estado do Rio de Janeiro. Se não houver uma reconfiguração dessa administração, onde você realmente passa nesse trabalho de nova formatação, a construção de instrumentos para valer,
instrumentos de fiscalização, instrumentos de controle, planejamento, monitoramento e avaliação, para que a gente possa saber a efetividade de fato das ações. Se não for feito isto, então essas mudançazinhas paliativas aqui e acolá, de nada vai resolver, E o que acontece é o seguinte, é que existe uma lógica na cabeça desses governantes, e o governador é um desses governantes que adota essa lógica, é a lógica de que o capital deva ser privilegiado em detrimento exatamente das ações de caráter social que deva ser colocado em prática numa administração para todos. É isso que tem que se fazer. Ou seja, ou nós trabalhamos para valer, reconhecendo que o modelo atual não corresponde mais às expectativas geradas aí fora pela sociedade que exige transformações. Se não fizermos isto, então realmente de nada vai adiantar. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, porque no fundo, a visita do governador a esta casa, nós podemos considerar como uma visita de cortesia e que por este caráter ela foi bem sucedida. Mas aquilo que nós gostaríamos, que era exatamente saber o que se planeja, o que existe de concreto. Há um cronograma, por exemplo, estabelecido de enfrentamento, e como que esse enfrentamento deva ser feito exatamente para a superação das dificuldades que o Estado está passando. Como nada disso foi mostrado, então ficamos praticamente na mesma. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer.